Fala, pessoal! Já ouviu falar de tecnologias tão avançadas que parecem futuristas, mas existiam há milhares de anos? A história da humanidade é cheia de mistérios tecnológicos que desafiam tudo o que aprendemos. É como se nossos ancestrais tivessem acesso a conhecimentos que se perderam no tempo. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque hoje vamos explorar invenções do passado que desafiam nossa compreensão. Apertem os cintos e vamos nessa! Imagine só, um dispositivo mecânico, feito de bronze, encontrado num naufrágio em 1901. Esse é o mecanismo de Anticítera, uma geringonça de mais de 2000 anos que deixou os cientistas perplexos. Ele é considerado o primeiro computador analógico do mundo. Com engrenagens de bronze superprecisas, servia para calcular movimentos astronômicos. Os caras conseguiam prever eclipses e determinar a posição dos planetas com uma máquina que parece saída de um filme de ficção científica. O mecanismo de Anticítera prova que a Grécia Antiga dominava conhecimentos avançados, e ainda temos muito a aprender com o passado. Se você já foi a Roma, deve ter se impressionado com as construções do Império Romano. Aquedutos, templos, arenas, tudo ainda de pé depois de milhares de anos. O segredo? O concreto romano. Enquanto nossas construções de concreto começam a ruir depois de algumas décadas, as estruturas romanas continuam firmes. Os romanos misturavam cinzas vulcânicas, cal e água do mar, criando um material extremamente resistente. Cientistas de hoje estudam o concreto romano para criar materiais de construção mais duradouros. Até na engenharia civil, os romanos estavam à frente do seu tempo. As pirâmides do Egito são um dos maiores mistérios da história da humanidade. Estas estruturas monumentais, que se erguem majestosamente no deserto, têm fascinado estudiosos e visitantes por séculos. Como construíram estruturas tão colossais há mais de 4.500 anos? A precisão e a escala dessas construções são impressionantes, mesmo para os padrões modernos. Blocos de pedra gigantescos, alguns pesando mais de 70 toneladas, foram transportados e encaixados com precisão milimétrica. Este feito monumental levanta questões sobre as técnicas e ferramentas utilizadas. As faces das pirâmides são alinhadas com os pontos cardeais com uma margem de erro mínima, sugerindo um conhecimento avançado de astronomia e geometria. Este alinhamento preciso continua a intrigar cientistas e arqueólogos. Existem várias teorias sobre como foram construídas, mas o método exato continua sendo um enigma. Alguns sugerem o uso de rampas, enquanto outros acreditam em técnicas ainda desconhecidas. As pirâmides provam que os antigos egípcios dominavam técnicas de construção e engenharia que ainda desafiam nossa compreensão. Estes monumentos são um testemunho duradouro da engenhosidade e habilidade humana. O aço de Damasco. Lâminas lendárias, esquecidas pelo tempo. Estas lâminas são conhecidas por sua beleza e eficácia. Se você é fã de história, já ouviu falar do aço de Damasco, usado para fazer as espadas mais afiadas e resistentes do mundo antigo. Este aço era famoso por sua durabilidade e a habilidade de manter um fio de corte afiado. Produzido no Oriente Médio entre os séculos 8 e 18, o aço de Damasco era cobiçado por sua resistência, flexibilidade e afiamento incomparáveis. Os ferreiros da época guardavam seus segredos a 7 chaves. Diziam que uma espada de Damasco podia cortar um fio de cabelo ao meio e partir uma armadura inimiga. A precisão e a força dessas lâminas eram lendárias. O segredo da fabricação do aço de Damasco se perdeu no tempo, lembrando-nos que o passado guarda segredos ainda não desvendados. Hoje, cientistas e historiadores ainda tentam desvendar os mistérios dessas lâminas lendárias. A máquina a vapor de Heron. Uma revolução industrial adiada. No século I d.C.,
Heron de Alexandria criou a eolípila, um dispositivo que usava vapor para gerar movimento. A eolípila demonstrava o potencial do vapor como fonte de energia, mas não foi levada a sério na época. A história da eolípila nos faz pensar quantas outras invenções revolucionárias não foram reconhecidas no passado. O sistema de esgoto de Mohenjo-Daro, engenharia sanitária à frente do seu tempo. Há mais de 4.500 anos, existia uma cidade com um sistema de esgoto mais avançado que o de muitas cidades modernas, Mohenjo-Daro. Os habitantes criaram uma rede de esgoto subterrânea com tubulações de cerâmica que levavam os dejetos para fora da cidade. O sistema de esgoto de Mohenjo-Daro era tão eficiente que a cidade se manteve habitável por séculos, um oásis de higiene e organização. A energia elétrica do vaso de Bagdá. Uma bateria ancestral? A bateria, um dispositivo que consideramos moderno, pode ter sido inventada há mais de 2.000 anos. Os vasos de Bagdá, datados de 250 a.C., são compostos por um jarro de argila, uma barra de ferro e um cilindro de cobre. O cilindro de cobre apresentava sinais de corrosão, sugerindo que gerava eletricidade. Se os vasos de Bagdá realmente forem baterias, isso significaria que a eletricidade já era conhecida muito antes do que imaginávamos. Estradas da civilização maia. Autoestradas da selva. A civilização maia, que habitava a América Central, também tinha seus próprios feitos impressionantes. As estradas maias, conhecidas como Sac-Biob. Essas estradas eram uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. Construídas no meio da selva densa, os Sac-Biob eram caminhos elevados, feitos de pedras e argamassa, que conectavam as principais cidades maias. Eles eram essenciais para a comunicação e o comércio. Algumas dessas estradas chegavam a ter mais de 100 quilômetros de extensão e eram largas o suficiente para permitir a passagem de 2 fileiras de pessoas lado a lado. Isso facilitava o movimento eficiente de grandes grupos. Os Sac-Biob eram verdadeiras artérias que conectavam o Império Maia, permitindo o transporte de mercadorias, pessoas e informações. Eles desempenhavam um papel crucial na manutenção da coesão do império. O passado tecnológico, um legado de mistérios e inovações. E aí, curtiu a viagem pela história da tecnologia? Incrível como nossos ancestrais eram engenhosos, né? Qual dessas tecnologias você achou mais surpreendente? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. A gente se vê na próxima aventura histórica. Valeu!